Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Que bom encontrar você aí ligadinho, ligadinha, acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Deixa eu cumprimentar o nosso convidado de hoje, deputado estadual eleito pelo PSB, mais de 43 mil votos, Chico Mendes, que vai assumir a partir do dia 1º de fevereiro. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença nessa segunda-feira aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço, estar nessa bancada tão disputada do jornalismo paraibano e obviamente, me coloco à sua disposição do seu público ouvinte para podermos fazer esse bate-papo. Deputado, a Paraíba e João Pessoa foi a capital do Nordeste na sexta-feira com o encontro dos governadores. Eu lhe convido para acompanhar comigo um resumo dos detalhes todos. Nós que acompanhamos, cobrimos, o Sistema Arapuã cobriu diretamente ao vivo lá na sexta-feira esse encontro aí dos governadores e traz para você um resumo do que aconteceu sexta-feira no Centro de Convenções. Essa foi a primeira reunião coordenada pelo novo presidente do consórcio Nordeste, o governador da Paraíba, João Azevedo. O gestor foi escolhido para presidir a instituição em dezembro. O encontro foi na manhã desta sexta-feira, no Centro de Convenções da capital paraibana. O momento serviu para os gestores discutirem as prioridades da região, que serão levadas ao presidente Lula no próximo dia 27, em um evento com todos os governadores do país. O combate à fome, a geração de emprego, a promoção do turismo regional, obras para garantir a segurança dos recursos hídricos e investimentos em energias renováveis foram os principais pontos discutidos. Esse é um momento muito importante, não só para Paraíba, mas para a região Nordeste, porque aqui está sendo dado o primeiro passo para restabelecer a relação que é obrigatória e necessária entre estados e presidência da República. Essa é uma reunião que, além das pautas inerentes a uma reunião do consórcio Nordeste, nós vamos tratar daquilo que nós vamos apresentar enquanto pleitos e reivindicações na próxima sexta-feira lá em Brasília ao presidente Lula. Então, criar novamente essas condições de diálogo é fundamental e esse encontro daqui, ele estabelece esse marco tão importante no restabelecimento dessas relações institucionais. A reunião foi a portas fechadas, começou por volta das 10h30 da manhã. Ao chegarem no local, os governadores já atenderam a imprensa. Todos os 27 governadores estarão unidos juntos com o governo federal, sob a liderança do presidente Lula. Esse diálogo já iniciou, O Concefaz, que reúne os nossos secretários estaduais de Fazenda, já tem o acúmulo suficiente. A proposta, na verdade, já está em tramitação no Congresso Nacional, já tem inclusive relator. Então, daí o nosso otimismo, a nossa confiança. O Nordeste brasileiro precisa ser enxergado como parte da solução do Brasil. A gente necessita de obras estruturadoras importantes, de água, infraestrutura, investimento na nova economia e garantir a superação da pobreza numa das regiões mais pobres do nosso Brasil. Nós vamos indicar algumas obras estruturantes para o Nordeste. Com relação ao programa de segurança alimentar que você está nos falando, nós temos um programa muito forte que deu muito certo, que foi os restaurantes populares. Nós garantimos que as nossas crianças aprendam na idade certa. Nós temos hoje mais de 30% das crianças que estão na escola e, estando na escola, continuam analfabetas. Nós temos que superar esse desafio e, efetivamente, a experiência do Ceará, mas também de outros estados. O importante é que a gente possa aproveitar todas as boas experiências. O segmento do turismo é o segundo setor econômico mais importante do estado de Alagoas, fortalecendo o setor de serviços, o setor de comércios. A gente tem investido muito, melhorado a nossa infraestrutura rodoviária, melhorado também o nosso potencial em energia renovável. Lá também nós conseguimos reduzir, na última década, definitivamente o número de homicídios. Então, o estado que está preparado tanto para receber os turistas, como para receber também a iniciativa privada e novos investimentos. Parabenizar os governadores do Nordeste da gestão anterior, que tiveram a iniciativa de criar o Consórcio Nordeste, que reúne os 9 governos estaduais e se revelou uma grande iniciativa de compartilhar boas práticas de políticas públicas, de defender os interesses do Nordeste
diante do cenário nacional e até internacional. Muito importante, primeiro encontro dos governadores do Nordeste nessa nova legislatura. A gente vai começar a discutir as pautas de interesse da região no fortalecimento da relação com a União, com o governo federal. Importante a apresentação formal dos novos governadores. Acho que encontros como esse só fortalecem o nosso Nordeste. É um momento importante do Brasil, um novo cenário nacional. A volta do presidente Lula traz consigo isso que a gente vai discutir aqui hoje, que é um novo formato de relacionamento institucional. Nós temos um desenho constitucional que estabelece uma forte relação entre os governos federal, estaduais e municipais, a relação federativa. Isso estava desmanchado, totalmente ausente nos últimos 4, 5 anos. Vamos apresentar ao Lula um formato de relacionamento que a gente entende que temos que fazer nesse momento de reconstrução do país. O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 para desenvolver de forma sustentável a região e servir também como troca de experiência entre os gestores. E essa união faz com que os encaminhamentos das pautas comuns entre os estados sejam efetivos, o que fortalece o Nordeste como um todo. Tá aí, toda essa pauta aí de reivindicações será apresentada ao presidente Lula na próxima sexta-feira, dia 27, numa audiência que está prevista aí para a próxima sexta-feira, lá em Brasília. Naturalmente, a gente vai acompanhar tudo aí para saber o que a Paraíba vai ter no final das contas desse debate todo. Deputado Chico Mendes, deputado eleito, vai assumir agora em fevereiro. Aí a gente está vendo governadores do Nordeste se juntando para conseguir verba para a região. Na sua atuação como deputado, como você entrar na Assembleia, qual será a sua luta para reivindicar ao governador João Azevedo ações e programas para a sua região aqui na Paraíba? Olha, Luiz Torres, nós levamos uma grande vantagem chegando na Assembleia pela experiência que temos como ex-prefeito. Como gestor? Gestor, ex-prefeito de uma cidade importante da Paraíba, que é São José de Piranhas, por 2 mandatos. De certo que nós renunciamos o segundo mandato para podermos disputar a eleição o ano passado para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Muito me honra ter sido o deputado estadual mais votado da história do sertão da Paraíba. Desde quando existe a Assembleia da Paraíba, eu fui o mais votado de todo o sertão. Isso me impõe uma responsabilidade imensa de nossas pautas e o que eu vou apresentar na Assembleia e a Paraíba tão somente as necessidades atuais e iminentes do município paraibano. Quando você chegar na Assembleia que assumir, ter primeiro essa história da eleição da mesa diretora, eu vou lhe perguntar se você ficou com algum cargo na mesa diretora, mas antes disso, assumindo como deputado, quais são os seus primeiros pleitos, pedidos e movimentos dentro lá da Assembleia como parlamentar lá na Assembleia? Olha, a pauta municipalista, ela se encaixa muito bem no meu perfil, primeiro por ter sido prefeito por 2 mandatos e por ter feito o governo que a Paraíba conhece, o Brasil conhece como foi nosso governo. Por ter sido vereador, presidente da Câmara, nossa experiência de conhecer o legislativo e o executivo ao mesmo tempo. Então essa experiência nos ajuda e nos dá a crença de que pautas como a transposição do Rio São Francisco, que já chegou, mas não chegou ainda o que o governo federal se comprometeu, ainda no governo Lula. Já no começo da transposição, na concepção do projeto da transposição, tem os perímetros irrigados, ao todo já deveria estar irrigado 214 hectares, nós não temos uma única hectare irrigada feita pelo governo federal, nenhum dos assentamentos da transposição, né? E isso é uma discussão que tem que ser feita aqui na Paraíba, mas também lá em Brasília, no Congresso Nacional e no Ministério do Desenvolvimento Nacional. Porque, infelizmente, a transposição, ela só tão somente, ela, nesse momento, oferece água potável para a Paraíba, que está desalgando no mar, no Rio Grande do Norte. É um desperdício? É desperdício. Quando ela chega no mar, que não é aproveitada com irrigação, com projetos e programas que possa fazer um bom aproveitamento das águas. Mas também as bandeiras que os municípios cobram muito, Luiz.
E são muitas, né? Investimento na saúde, na educação, no social. E eu não tenho dúvida que com a experiência e o segundo governo de João, nós vamos ter como discutir com os nossos prefeitos, abraçar a prefeita Magna, que está conosco nesse momento assistindo, lá de Rio Tinto, em nome dela, todos os prefeitos da Paraíba, homens e mulheres, mas especialmente os prefeitos da minha base. E dizer que nós vamos levar essas demandas para o governador e para o governo. Quando a gente fala para o governo, necessariamente, não precisa que isso seja apresentado ao próprio governador. O governo de João tem essa grande vantagem, essa eficiência, que a gente apresenta as pautas aos secretários, seja de desenvolvimento, como é Deusdedito Quiroga, ou lá na Casa Civil, a guerra, ou também, por exemplo, na educação, seja quem esteja lá, do desenvolvimento humano, na SUDEMA. E, geralmente, essas pautas, elas são atendidas, seja levada pelo deputado ou pelo próprio prefeito. Então, não vejo dificuldade nenhuma de podermos fazer um belíssimo trabalho com a experiência que eu tenho como ex-prefeito, como ex-vereador, como ex-presidente da Câmara, conhecendo a legislação, que é interessante. A Constituição Municipal e Estadual é muito parecida. Os regimentos internos das assembleias com as casas legislativas. Sim. E eu passei 10 anos como presidente da Câmara e, coincidentemente, ao longo desse tempo, mais oposição. A dinâmica é muito parecida. Eu estou olhando agora o regimento interno da Assembleia, tem muita correlação com o regimento interno das câmaras municipais, pelo menos da de São José de Piranhas. Eu quero ser esse deputado atuante, um parlamentar verdadeiro, que possa dar respostas aos problemas da Paraíba. Você acredita em alguns compromissos do governador João Azevedo para o Sertão, por exemplo, a construção do Hospital de Trauma no Sertão? Eu não tenho dúvidas que o governador vai fazer esses investimentos. João, ele tem apresentado, o perfil dele é um governador técnico, quando ele, obviamente, foca numa determinada ação, e aí o Hospital do Bem é uma ação de governo na saúde. Eu não tenho dúvida, e acho que o lugar ideal é mesmo, pela localização geográfica, a cidade de Patos. Você acha que defende que ela seja em Patos? Eu acho, porque você vê, atende a região de Catolé do Rocha bem, atende todo o Cariri praticamente, boa parte, atende a região... O povo de Cajazeiras e Souza não vai ficar com raiva, deputado? Não, olha, não vamos estar com demagogia, gente. Nós não podemos querer que o Hospital do Bem esteja, por exemplo... Hospital do Trauma. Hospital do Trauma. O Hospital do Bem, que é de oncologia, já está em Patos. Já está. O Hospital do Trauma, aliás, esteja em Cajazeiras, seria muito bom e eu defenderia que estivesse, mas aí você teria que puxar de Santa Luzia até Cajazeiras os serviços da região de Catolé, do Vale do Pinhacol, para Cajazeiras, enquanto que é muito mais próximo, Patos, por exemplo, de Campina Grande. Uma posição mais privilegiada. Então vamos usar bom senso. Eu acho que o Hospital do Trauma, em Patos, ele atende relativamente bem todo o sertão da Paraíba. Deputado, você ficou com algum cargo das duas chapas que serão apresentadas, acho que amanhã, inclusive, não é isso? Para o primeiro biênio, para o segundo biênio, tendo Adriano Galdino como presidente. Você ocupou algum cargo nessa mesa diretora ou você está querendo ser e vai ser o líder do governo na Assembleia? Faça a pergunta a Adriano da em relação liderança? aos cargos dos dois biênios. E ele é o nosso articulador e é quem, obviamente, vai responder isso amanhã ou hoje, na hora que você puder. Você não tem ainda informação se não pode participar? Como de forma... Mas você pleiteou? Olha, em todas as entrevistas que eu falo, eu digo que eu estou pronto para qualquer cargo. Primeiro, sou advogado, estudei letras e sou empresário. Fui vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara por 5. Tenho uma experiência administrativa, também tenho uma experiência na política de 30 anos, que eu dou pitaco, que eu participo, que eu apoio. A relação com o Jeová, que é um deputado altamente atuante e combativo. Eu sempre estive muito próximo dos mandatos do deputado Jeová Campos. Eu estou pronto para qualquer missão. Qualquer missão que estivermos de ser escalado na Assembleia, vamos cumpri-la. Mas essa da liderança do governo, o PSB tem discutido isso e seu nome está dentro da lista? É uma pergunta que cabe agora ao nosso presidente Gervásio Maia e ao governador João Azevedo. Mas eu defendo isso. Qualquer nome que venha do PSB é bom, deve ser possível de ser bem recebido. O presidente Gervásio e o governador João Azevedo acertadamente podem falar sobre isso.
e cabe ao governador fazer essa opção, essa escolha. Por falar no deputado Gervásio Maia, que é o presidente do PSB aqui na Paraíba, ele deu uma entrevista aqui ao Arapuã FM falando sobre as eleições de 2024 e ele disse: o PSB está trabalhando para mirar as disputas pela prefeitura nos 223 municípios da Paraíba. Isso deu até um certo arranhão para o prefeito Célio Lucena, que é daqui de João Pessoa, espera o apoio do governador do PSB, mas é do progressista. A declaração do deputado Gervásio Maia confronta com a realidade ou não? Você defende também que o PSB tenha candidatos nos 223 municípios? Olha, eu não sei como é que haveria de alguém ignorar que um presidente de partido, obviamente, cuidasse dos interesses do partido. Dissesse algo diferente. E se ele dissesse diferente, então ele estava doido, né? Se ele dissesse que não iria discutir as eleições municipais de 2024 nos 223 municípios. O presidente Gervásio Maia, gente, disse que iria discutir as eleições majoritárias municipais de 2024 nos 223 municípios da Paraíba. Se ele dissesse diferente, provavelmente ele estaria contrariando os interesses do partido. Mas alguns aliados não subiram do telhado? Aí venham discutir com a gente. Todos os demais partidos aliados, que são aliados da base do governador João, e que está participando do nosso governo, da gestão de João Azevedo, que tem aqui o governador como principal membro do partido. João é a estrela do nosso partido. João é a estrela do PSB. Então, o republicano, o PSD, o PP e PT e mais bem 10 partidos aliados, todos eles discutem alianças, sentam na mesa, discutem composições. Discutiram até no segundo turno. Até no segundo turno fizeram isso, natural do processo político. Eu não vejo nenhuma dificuldade de sentarem conosco e discutir as alianças que haverão de fazer em todo o Estado. Olha aí, Paulo Cosme, do Paraíba.com, deputado Chico Mendes aqui apontando que o PSB deve sim discutir ou rediscutir alianças e projetos de disputa nas 223 municípios da Paraíba, apoiando a frase, a declaração do presidente Gervásio Maia. Essa é uma nova estratégia do PSB de valorização do partido? O partido estava um tanto quanto ali fora da disputa pela presidência, fora de algumas disputas aí. É um novo momento do PSB, deputado? Você defende isso? Olha, são cada coisa no seu tempo. Eu fui o primeiro deputado na Paraíba inteira a publicamente defender a eleição do deputado Adriano Galdino para a mesa diretora. Eu fui o primeiro. Do Republicanos? Aliás, do Republicano. Adriano, que é do Republicano. Porque houve uma discussão e um pré-compromisso político com essa agenda na Assembleia. Então, eu fui o primeiro a defender os interesses de Adriano, do grupo, que é do Republicano, que são do Republicano. E eu estou contente por termos ajudado a criar um ambiente para que Adriano possa ser reconduzido presidente da Assembleia do Estado nos 2 biênios. Ninguém do PSB reclamou de mim porque eu assumi essa posição. Nenhum colega deputado, nem dos outros 5 deputados reclamaram ou me criticaram. Ao contrário, todo o PSB também está votando em Adriano nos 2 biênios. Isso foi o quê? Uma discussão, um alinhamento político que nós fizemos. Foi dialogando política e chegamos a essa denominação. Agora, se a preocupação, se a colocação seria outra, o PSB não precisa discutir nada, vai a reboca tudo, aí também eu acho que nem nossos partidos aliados achariam isso justo. É claro que vão ter que discutir isso na mesa, olhando dentro dos olhos, como se faz política no Brasil e na Paraíba. Dentro desses 223 municípios que o PSB quer discutir para as eleições de 2024, tem Chico Mendes disputando Cajazeiras em 2024? Você responde daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Se você quer ouvir a resposta do deputado, segura aí um minutinho. A gente volta aqui no Rede Verdade.